Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Como é bom adorar o Senhor, né, meus irmãos? Como é bom adorar o nosso Deus. Assim como nós estamos, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 2, verso de número 10. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Noite gloriosa, noite especial, onde nós estamos comemorando, celebrando algo muito importante. Todos acharam? Lucas capítulo de número 2, versos de número 10 e 11, que vai dizer assim: Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Você pode se sentar glorificando ao Senhor. Glórias a Deus, meus irmãos, eu quero adorar o Senhor aqui, glorificá-lo, engrandecê-lo, porque Deus é bom, sua misericórdia para sempre. Deus é tão maravilhoso que Ele pega aquilo que é imperfeito, transforma, faz uma obra linda e nos dá a oportunidade de falar daquilo que é perfeito, que é a palavra dele. Sou grato a Deus por este ministério, na pessoa do nosso pastor José Fernando, juntamente com sua digníssima esposa missionária Beatriz, a sua querida filha Mariane, esta família que deu início a esta obra. Grato a Deus pela vida do nosso pastor, que Deus continue abençoando. Também grato a Deus pela vida do meu amado pastor Alessandro, nosso pastor vice-presidente desta obra, que me confia mais uma vez a oportunidade de ministrar a palavra. Obrigado, meu pastor, pela confiança. Também grato pela família pastoral, nossa querida irmã Gessiana, nossa irmãzinha Sara, nosso irmão Azaf. Grato a Deus por este corpo de obreiros a quem eu tenho o privilégio de estar ao lado, servindo a Cristo. Grato a Deus pela minha família. Minha esposa hoje não pôde estar aqui, mas deixa a saudação. Meu querido filho também, que muito amo. E esta igreja, meus irmãos, que é família. É uma família espiritual que Deus nos concede. E nesta noite tão especial, hoje nós estamos celebrando um culto de Natal. Natal de Jesus. É interessante pensarmos sobre isso, porque quando chega o mês de dezembro, vem com ele também essa celebração, que podemos dizer, talvez aqui até no Ocidente, vamos colocar assim, é uma das celebrações mais belas e cativantes que tem nessa época, aonde o mundo fica mais colorido, fica mais iluminado, aonde nós temos o momento onde os enfeites tomam conta. Esse é o Natal, que o mundo comemora. É o momento dos enfeites que alegram as ruas e as casas. Às vezes você vê pelas redes sociais, locais específicos da nação, onde a iluminação é tão cativante que você fica assim, meu Deus, que coisa extraordinária. E é bonito de ver, é algo que realmente atrai muito a atenção. É interessante porque é nessa época que grandes expectativas começam a tomar conta do coração das pessoas. Expectativa dos presentes, o que eu vou ganhar esse ano? O que será que vai vir para mim este ano? Expectativa da ceia de Natal. A minha avó vai fazer aquele peru de Natal, aquele alimento. Que alegria, não vejo a hora de chegar. Às vezes é comentar, não vejo a hora de chegar o Natal por causa daquela comida em especial que é feita. Ou até mesmo da expectativa de reencontrar familiares que há muito tempo não via. Às vezes, talvez durante o ano todo não foi possível, mas na época do Natal conseguiram se reunir. Isso gera expectativas. É interessante, os filmes natalinos começam a tomar conta das telas. As redes sociais começam a enviar e a receber, Feliz Natal, boas festas e tantas coisas mais. É uma época muito diferenciada do ano. E é interessante que é nessa época também que muitas pessoas, elas ficam mais receptivas. Elas ficam mais empáticas, elas ficam mais amorosas umas com as outras. É curioso você perceber. Chega essa época, não, porque eu tenho que amar o próximo, não, porque eu preciso fazer o bem, porque eu tenho que fazer a minha boa ação. E começa isso. É o que o mundo chama de espírito natalino.
Lá fora se conhece dessa maneira, é o espírito do Natal, e as pessoas parecem que ficam mais bondosas, e ficam mais amorosas, e começam a querer fazer boas ações. E é interessante, irmãos, que observar essa situação. Em teoria, digamos assim que por alto, não é de todo errado. Temos que fazer o bem para as pessoas. Não há nenhum problema a iluminação e deixar o mundo mais colorido, isso é cativante, é atrativo. Você fazer o bem, você se reunir, você estar em família, você presentear e ser presenteado, tudo isso é muito bom. E é interessante que no Natal precisa ser assim mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra Natal, ela vem do latim natalis dies, que significa literalmente o dia do nascimento. Então, quando se fala de Natal, fala de natalidade, fala de nascimento. Isso propõe vida, propõe novos começos, propõe a alegria, novidades. É isso que tem a ver o Natal. E é tão interessante que o Natal ele tomou conta do Ocidente de uma tal forma. E quando celebramos o Natal, por mais que o mundo muitas vezes está distante, o mundo sabe o que é o Natal. Não, talvez celebra da maneira que deveria, mas sabe, porque em toda decoração de Natal vai ter um presépiozinho. Esse presépiozinho só fala de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. É tão interessante isso, meus irmãos, que porque quando falamos de Natal, falamos de nascimento. Mas a bem da verdade, e isso é glorioso, porque a igreja está aqui e nós entendemos, não é qualquer nascimento. Não é o nascimento de mais uma pessoa, só mais uma criança que veio a este mundo, só mais alguém que alegrou o coração de um pai, de uma mãe ou de algumas pessoas que foram visitar. Não, não, não. Estamos falando do maior nascimento que já ocorreu e nunca mais vai ocorrer. Estamos falando do nascimento mais importante da história da humanidade. E é tão interessante para você ver como isso é verdade, ainda que o mundo às vezes não queira acreditar, não queira adorar, não queira se submeter, quando Deus fala, Ele falou. E pronto, porque Deus diz que não há outro nome como o nome de Jesus, nome acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é o Senhor. E por que isso? Porque a história da humanidade se divide entre antes e depois de Jesus nascer. O mundo pode não querer adorar, mas quando Deus diz que Ele é soberano sobre todas as coisas. Inclusive, Ele muda o caminho da história. Há muitas nações e muitos lugares e pessoas que dizem, eu não sou cristão, eu não gosto da igreja, eu não vou. Mas o nome dele é de cristão, é nome bíblico. Maria, José, Josué, Moisés e tantos outros. Ah, mas eu não vou pegar. Mas o nome aponta para Jesus, o nome fala de Jesus. Quantos bairros, quantas ruas e cidades têm um nome que vem da Bíblia? Salvador, quem é o Salvador? É Jesus Cristo Senhor. Olha que coisa gloriosa, irmãos, e isso é extraordinário, por quê? Porque o nascimento de Jesus, ele mudou a história. É tão interessante que quando a gente começa a observar e a prestar atenção nisso, você vai perceber que de Jesus para cá, os anos cresceram. Mas quando é de Jesus para trás e antes do nascimento dele, os anos, eles aumentam, é do maior para o menor. Por que isso? Porque toda a história converge para Cristo. É Ele quem sustenta todas as coisas. A Bíblia vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, e tudo subsiste nele. A história só existe por causa dEle. Irmãos, isso é extraordinário. Nós estamos aqui nesta noite por causa dEle. A celebração, a adoração, os louvores, tudo é por causa dEle. E hoje mais do que nunca, porque celebramos o Natal. Celebramos essa festa tão extraordinária, tão maravilhosa, porque vai falar do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o unigênito do Pai, o Deus que encarnou e habitou no meio dos homens, aleluia! Irmãos, quando nós olhamos e prestamos atenção nisso, isso é motivo de regozijo no nosso coração, e nós vamos entender o porquê. Agora, olha que extraordinário, uma vez que o Natal ele fala do nascimento de Jesus, ele realmente deve ser iluminado. Deve ser cheio de luzes. Mas não com as luzes dos enfeites que compramos na loja e enfeitamos a nossa casa para deixar tão bonita.
mas sim iluminado e enfeitado, porque nasceu a luz do mundo. Olha que não é qualquer luz, não é as luzes que se apagam, que você toca o interruptor e elas vão deixar de existir. Não, 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 não. O Natal ele é iluminado porque nasceu a luz do mundo. A verdadeira luz que ilumina a todos os homens, para que todo aquele que crê nessa luz, que é Jesus Cristo, não pereça em trevas. Oh, aleluia! E aquele que segue a Jesus nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso o Natal sim é iluminado, porque Jesus nasceu. O Natal ele tem que ser sim um momento de grande alegria e expectativa. Mas não por causa dos presentes que a gente vai ganhar. Não por causa da comida que talvez vamos comer. Ou por causa talvez dos parentes que vão nos visitar, não. A alegria, a expectativa, ela tem que ser ampla, ela tem que ser muito grande nesses momentos, sim. Por quê? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não estamos falando de presentes materiais, mas presentes dados pelo próprio Senhor nosso Deus, porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não é nosso e não vem de nós, é dom de Deus, e graças a Deus por esse dom indescritível. Esse maravilhoso presente de Deus não nos foi nos dado porque a gente foi bonzinho. Não é porque eu me comportei durante um ano que eu estou ganhando esse presente, não. Esse presente foi dado por causa do amor de Deus. E Deus demonstra esse amor por nós, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Falamos de presente, mas não é qualquer presente. É o presente dado por Deus a toda a humanidade. Por isso nos alegramos, por isso a expectativa é grande, por isso o nosso coração salta de alegria. Não nos alegramos por causa de alimentos que vão acabar depois. Na hora pode até ser gostoso, pode satisfazer, pode trazer coisas maravilhosas, mas ele vai passar, ele vai acabar, vai esfriar. Talvez no outro dia vai ter que dar uma esquentadinha de novo para poder alimentar de novo. Mas nós nos alegramos, porque o Pai eterno nos deu o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida a todo este mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor, o pão da vida. E mais, aquele que vai até Ele nunca mais tem fome, aleluia! Por isso nos alegramos, por isso no Natal é momento de alegria, porque Deus enviou o pão vivo que desce do céu para mim e para você. Irmãos, isso é extraordinário. Não nos alegramos por causa das pessoas que vão vir, mas depois vão embora, que vão estar ali alegrando aquele momento de comunhão, mas depois elas vão embora. Não, o motivo real da nossa alegria num dia de Natal que estamos celebrando é porque aquele que nasceu, Jesus, nos fez uma grande promessa. E sabe o que ele disse? Eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não é alguém que vem, fica e depois vai embora, não. É alguém que vem, mas vem para fazer morada, vem para fazer casa, para estar com você sempre, em todos os momentos da vida. Irmãos, isso é extraordinário. O Natal é maravilhoso. O verdadeiro Natal, a verdadeira essência, o que a palavra de Deus mostra acerca do que é o Natal. É glorioso que nós vemos nesse mundo, mas isso aponta para Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele é que deve ser memorado, lembrado, glorificado e exaltado. Um motivo na nossa alegria, e não há problema você se reunir, não há problema decorar a casa, não há problema você fazer uma ceia, estar com a família, não. Mas que essa alegria não seja apenas por causa daquele momento, mas porque Jesus proporcionou aquele momento. Não apenas por causa de um alimento, mas porque Ele, que é o pão vivo, proporcionou para você o que você está tendo agora. É glorioso demais. Agora, é interessante uma coisa. Para o mundo não é assim. A igreja se alegra.
A igreja regozija. Nós fazemos questão de todo ano lembrar, trazer ao nosso coração, ensinar o nosso coração e a nossa alma. Eu estou alegre neste Natal, não é por causa do mundo, não é por causa do comércio, não é por causa de presentes, é por causa de Jesus Cristo, meu Senhor, que nasceu e veio a este mundo para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Mas para o mundo não é desse jeito. A alegria do mundo ela é superficial, ela é temporária, ela acaba. É todo um movimento, é todo digamos assim, um auê, me perdoam a palavra, mas um coloquialismo para esse momento. As lojas começam a vender decorações, os comerciais começam a propagar o Natal, e começam a se projetar, não, como vão fazer, vamos para onde, o que vai ser feito. Mas quando passa essa data, acabou. Já não tem mais isso. Daqui a pouco as lojas estão tudo lá, queima de estoque, para eliminar, para tirar de lá. Daqui a pouco já estão tirando de lá, não, porque agora é ano novo, não, porque agora daqui a pouco é o carnaval, não, porque agora então é passageiro, é limitado, é superficial, não é verdadeiro. E quantas pessoas se iludem com isso? Quantas pessoas estão iludidas com esse momento? Como foi dito no início desta mensagem, as pessoas, elas no momento do Natal, elas são amorosas, elas estão reunidas, elas querem ajudar, querem estender a mão, mas quando passa, não olha. Quando acabou o Natal, não sei quem você é, eu não te conheço. O presente que alegrou tanto, já está jogado no canto. A comida que tanto fez tantas maravilhas, às vezes no outro dia está lá tomando um remedinho porque está fazendo mal ao estômago. Porque é superficial, é passageiro. Para o mundo é assim. Quando se comemora nesse dia, que sabemos é o dia 25 que o mundo comemora o Natal, quando passa, acabou. Agora, olha só, as luzes que tanto abrilhantaram, vão perdendo o brilho. Daqui a pouquinho, tem que desligar, tem que guardar, tem que embalar, já não vai mais estar lá. Já acabou, esqueceu. Daqui a pouquinho, os sorrisos tão maravilhosos, já não existem mais. As pessoas mudam, começam a ficar apáticas, tristes. As pessoas já não querem mais estar em comunhão, querem se isolar. A alegria do presente, às vezes, até dá lugar às murmurações. Nossa, mas olha o que eu ganhei esse ano. Olha o que o fulano foi me dar. Por quê? Porque é superficial. Quando a alegria ela não é genuína, é assim, uma hora vem e vai, porque a Bíblia nos ensina isso, a vida do homem ela é como um vento, que vem e já não existe mais, como uma fumaça, que agora vem e depois não existe. Assim também é as coisas superficiais deste mundo. Entenda. Agora, se o Natal, entendemos que é o momento que celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Por que acontecem essas coisas? Por que muitos se alegram por um momento e daqui a pouco já não se alegram mais? Por que muitos celebram com grande regozijo e daqui a pouco parece que isso nunca aconteceu? Por um motivo muito simples. Porque muitas pessoas estão tirando Jesus do centro, estão tirando Jesus do foco e colocando ele para ser uma estatueta no presépio. Em vez de Jesus ser o centro da celebração, o aniversariante, é nascimento, é o dia que ele nasceu, estamos comemorando o aniversário de Jesus. Não, tiram ele do foco e fazem ele ser apenas uma decoração de Natal. Por isso é passageiro. Porque aquele que é a verdadeira alegria não está no centro da vida. Aquele que é a razão da nossa alegria não está tomando conta de nós, não está sendo o nosso Senhor. Eu falo nós apenas de uma maneira coloquial de fazer, porque você tem sido fiel, você entende que Jesus é teu Senhor, nós entendemos, por isso estamos aqui nesta noite. Mas enquanto o mundo não entende isso, é dessa forma. Um momento, um pico de alegria, depois um oceano de tristeza. Mas Jesus pode mudar essa história, Jesus pode fazer a diferença. Irmãos, é como se fosse uma festa de aniversário da pessoa mais importante do mundo. Mas as pessoas que não vão para olhar o aniversariante. Vão para comer, ver a decoração e comer a comida. Acabou a festa. É isso que as pessoas fazem neste Natal. É isso que o mundo está fazendo neste Natal. Em vez de deixar Jesus ser o centro da história, ele é apenas uma decoração e não gera alegria verdadeira na vida dessas pessoas. Mas, glórias a Deus,
Louvado seja o Senhor nosso Deus, que deixou a nós o Espírito Santo, que vem aquecendo o nosso coração e a nossa mente com o fogo santo, nos fazendo lembrar daquele que é, que era e que há de vir, não apenas uma semana ou um mês do ano, mas todos os dias da nossa vida, que Jesus nasceu, Ele é Senhor, aleluia! Oh, glória a Deus! Isso é extraordinário, irmãos, porque o nascimento de Jesus é um nascimento que muda a história. É um nascimento que muda toda a história. E é interessante, não é um nascimento que muda apenas a história da humanidade como como um aglomerado de pessoas, como uma história cultural. Não, ele também muda a história daquele que tem um encontro com Ele. Daquele que deixa Ele nascer dentro de você. Jesus muda completamente a história. Quando nós vamos ver na palavra de Deus, nós vemos que todos aqueles que tiveram contato com Jesus, nunca mais foi a mesma pessoa. Nós vemos que quando Jesus nasceu no coração de certas pessoas, foi liberto de demônios. Foi resgatado da escravidão do pecado. Foi transformado de perseguidor a perseguido de um pregador do Evangelho. Pessoas que antes eram desprezadas e discriminadas por todos, foi recebido por Jesus Cristo. A vida mudou completamente. E por que isso? Porque Jesus nasceu para mudar histórias. É tão interessante, irmãos, que nós estamos celebrando este culto porque Jesus nasceu. Mas Ele nasceu por tua causa. Já parou para pensar um pouco sobre isso? Numa data como esta, a única razão de Jesus vir a esse mundo foi você. Era você que Ele estava olhando. Pedro vai nos ensinar nas suas cartas que ele escreve, que antes da fundação do mundo, Jesus já havia se entregado por nós. Ele já havia nascido, Ele já havia tido o seu ministério, e já tinha morrido e ressuscitado por mim e por você. Por isso Deus criou esse mundo. Porque Deus sabia que o homem ia se perder. Deus sabia que o homem ia falhar, que o homem, com a liberdade que ele recebeu, porque somos a imagem e semelhança de Deus, o homem ia acabar pendendo para o lado errado, não ia conseguir ser fiel. Mas mesmo assim Ele criou a humanidade porque Ele já tinha um plano de redenção. E isso envolvia você. Quando Jesus, Ele está dizendo, por exemplo, lá em João, se não me falha a memória, capítulo 10, e Ele começa a dizer, eu sou a porta, aquele que entra por mim entrará e sairá e achará pastagens, e Ele também diz depois, e eu também sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e Ele vai dizer um pouquinho mais ainda, e eu tenho essas ovelhas, mas eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Sabe que ovelha Ele está falando? É você. Isso é glorioso, irmãos, porque Jesus já estava olhando para você, olhando para mim, olhando para nós. Estamos celebrando o nascimento dele, mas ele nasceu por tua causa. Olha que coisa extraordinária. Jesus, quando ele está orando no Getsemane, falando com o Pai e intercedendo pelos seus discípulos, ele fala, Senhor, Pai, eu não perdi nenhum do que tu me deste, senão aquele que ia se perder. E eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor é um. Mas eu não oro apenas por estes, mas também por aqueles que hão de crer por causa do meu nome. Jesus estava orando por você. Olha que coisa maravilhosa. Jesus nasceu por tua causa. Se alegra. A luz do mundo veio para iluminar a tua vida. O pão vivo que desceu do céu veio para alimentar a tua alma. Jesus nasceu por nós. É bem verdade que a gente não consegue saber exatamente o dia que Jesus nasceu. Sabemos que não foi no dia 25. Jesus não nasce nessa data e a gente não sabe, não tem como saber porque não foi anotado. Deus não permitiu que os escritores, que eles colocassem e anotassem, foi nesse dia que Jesus Cristo nasceu. Não sabemos. Mas, se nós não sabemos, se Jesus não nasceu nesse dia, por que a gente comemora então nesse dia? Por que comemora-se o Natal, então, no dia 25 de dezembro, dizendo que Jesus nasceu nesse dia? É interessante porque, para os irmãos conhecerem e compreenderem o porquê dessa data. Essa data ela foi adotada pelos cristãos por volta do ano 350 depois de Cristo.
Era um propósito de substituir algumas festas pagãs muito comuns daquele tempo, para tirar do meio do povo pagão a essência do paganismo. Para tirar, por um exemplo, na antiguidade, uma das festas que comemoravam na época do Natal, entre 17 e 24 de dezembro, era a Saturnália. O que era a Saturnália? Era uma comemoração a Saturno, que era o deus da colheita, o deus romano da colheita. E sabe o que era curioso? Como eles celebravam? Com música, com danças, com enfeites e com troca de presentes. Geralmente estatuetas ou velas e para as crianças brinquedos. E então a igreja daquele tempo, e entenda, naquela época a igreja estava passando por um processo de romanização. Vendo aquela situação, eles então adotam este período para falar que Jesus nasceu nessa época. Por quê? Nessa época, nessas comemorações, nós temos no hemisfério norte do nosso planeta o que chamamos de solstício de inverno. O que é isso? A Terra está numa inclinação específica onde o Sol fica mais distante. Os dias são mais curtos e mais frios, que onde seria o inverno que se comemora no lado norte do planeta. E é interessante que nessa época, quando chega no dia 25, tem-se então o retorno, porque a Terra ajusta mais uma vez a sua posição e o Sol se aproxima de novo. E o que eles comemoravam no dia 25? Vou pegar o nome, o Natalis Solis Invicti, ou o nascimento do Sol invicto. Por quê? Porque depois de uma época de um sol mais frio e mais distante, ele começa aos poucos a renascer e a ganhar vida. E eles entendiam então que o sol está nascendo e trazendo vida. A igreja daquele tempo, que já estava no processo de romanização, porque o imperador romano já tinha legalizado o cristianismo naquela época, eles olham para isso e falam, peraí, a Bíblia diz em Malaquias 4, verso 2 da parte A, que Jesus é o sol da justiça, que nascerá o sol da justiça. Então eles falam, então vamos colocar que nessa data nasceu o sol da justiça. Por isso então começou-se a comemorar o nascimento de Jesus na data de 25 de dezembro. Uma tentativa de tirar o paganismo no meio do povo, porque rivalizava com a igreja estas festas pagãs. Com o tempo, a festa pagã foi sendo esquecida, absorvida pela festa cristã, e até hoje comemoramos o dia de 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. É bem verdade que com o passar dos anos, outras coisas foram sendo acrescentadas, foi se perdendo a essência do nascimento do Senhor, e começou-se a ter algo mais comercial, algo mais vendido, algo mais rentável para a população. E aí entra então os presentes, os comércios, as festas, os alimentos, mas por isso que se comemora. Mas Jesus não nasceu nessa data. Se formos olhar para a Bíblia Sagrada, ela até nos dá uma ideia de quando talvez Jesus tenha nascido. Não fala do dia, mas nos indica um momento. E isso, irmãos, tem propósito. Jesus vai dizer, certa feita falando com os fariseus, ele diz que eles estavam procurando ter salvação nas Escrituras, mas esqueciam que ela testificava de Jesus. Jesus diz para eles, a Bíblia, as Escrituras falam de mim. Tudo que está na palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. Inclusive o seu nascimento. Por quê? Possivelmente, aqui é uma possibilidade, não é uma afirmativa, mas podemos chegar nessa conclusão através dos textos que a Bíblia nos apresenta. Jesus ele tenha nascido entre setembro e outubro, que se comemorava a festa dos tabernáculos em Israel. E por que isso? Porque no tempo do Egito, no tempo dos 40 anos de deserto, Deus deixou uma ordem para que se comemorasse a festa de Sucot, a festa dos tabernáculos, para que o povo de Israel não se esquecesse que eles habitaram em tendas. E de que Deus habitava no meio do povo também numa grande tenda. Olha que coisa extraordinária. E é tão maravilhoso, irmãos. Se a gente analisa o texto, eu não lembro agora onde está, mas você depois procura lá em Levítico, no livro dos Pentateuco, é tão interessante que quando Deus ele institui a ordem de fazer o tabernáculo, ele deveria estar no meio do povo, ele distribui 3 tribos para um lado, 3 tribos para um outro, 3 tribos à frente, 3 tribos atrás, mas Deus dá números. E sabe o que é maravilhoso quando você olha para isso? Se você começa a somar e você faz uma espécie de gráfico, você vai perceber que olhando de cima, isso apontava para a cruz.
tinha um formato de cruz, apontando para Jesus, que é o tabernáculo de Deus. Possivelmente é por isso que João, lá no 1º capítulo, verso 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, estendeu o seu tabernáculo, se fez homem e habitou no nosso meio. Por quê? Porque o que antes era sombra, era uma promessa, estava se concretizando por causa do Natal. Jesus, ele veio morar no meio dos seus, o nosso Deus se fez carne, aquilo que é dito sobre ele, ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. Aleluia! Por isso nós vemos isso na palavra do Senhor. Mas é bem verdade que Deus não permitiu que soubéssemos o dia. E por que não? Porque já foi dito aqui. Porque depois que ele veio, depois que ele viveu, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, o seu nascimento se dá quando alguém levanta a mão e fala: eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. E é a partir daí que Jesus nasce dentro de cada um de nós. E você que nos assiste, hoje pode ser este momento na tua vida. Hoje pode ser o Natal de Jesus na tua história. Porque Ele quer nascer em você, quer mudar a tua história para sempre. Porque o nascimento de Jesus muda toda a história. Não apenas a história da sociedade, mas a história de todo aquele que o recebe como único e suficiente Salvador. E quando nós paramos para olhar o texto sagrado, nas ocasiões que ocorreram sobre o nascimento de Jesus, é algo glorioso, irmãos. Por quê? Porque nós conseguimos enxergar a mudança que Jesus causa na vida daqueles que têm contato com Ele. Cada pessoa que teve um contato com Jesus na ocasião do seu nascimento, teve a tua vida transformada. E é extraordinário que o que nós vamos ver aqui a partir de agora, também ocorreu na minha, também ocorreu na tua vida. E vai ocorrer na tua, se você assim quiser, nesta noite. Olha que coisa extraordinária. Quando Jesus nasce, Ele nasce para mudar a história. E eu vou enfatizar muito isso porque olha para a tua vida. Peço que você faça um retrospecto agora. Geralmente no final de ano tem as retrospectivas. Faça você também, na sua própria história. Assim como na história da humanidade, nós temos o antes e depois de Jesus, na minha e na tua também temos o antes e depois de Jesus. Como era a minha vida antes de Jesus? Eu me lembro. Eu era um adolescente rebelde. Por mais que nasci num lar cristão, eu era turrão. Não respeitava 100% os meus pais. Tinha uma vida triste, uma vida ruim, no sentido de que podia ser muito melhor. Preso com muitas coisas, com amizades ruins, com um plano de Satanás para levar para o inferno. Eu já disse isso muitas vezes aqui, sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de ressaltar por quê. Porque Satanás, ele tem planos para destruir a nossa vida. Ele é o inimigo das nossas almas. Jesus o compara a um ladrão, dizendo que ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer, é isso que ele tenta fazer todos os dias. Mas Deus dá ordem aos seus anjos para guardar o seu povo em todos os seus caminhos e não permitir que nós tropecemos em nenhuma pedra. Oh, glória! Antes de Jesus era assim a minha vida. O plano que o diabo tinha elaborado para tentar destruir a minha vida e a minha família, era como eu já disse, eu iria matar o meu pai, nos planos dele. Eu mataria meu pai, eu iria para a cadeia, meu irmão seria um traficante, minha irmã seria lésbica, a família seria destruída. Isso era antes de Jesus. Mas glórias a Deus, quando Jesus entra, Ele muda a história. Porque Ele entrou na vida da minha mãe primeiro, mudou a história dela. E ela começa a orar, e começa a orar, e começa a orar, e você vai perceber que quando Jesus muda a tua história, não é apenas a tua, mas Ele também vai alcançar a tua família. Porque no tempo oportuno, Deus move a história e me leva para outro lugar, no intuito de me salvar. Bom, olha que coisa linda. Deus dá a direção para minha mãe, vai morar com a avó. Oh, glória a Deus. E quando eu vou para lá, é onde eu tenho um encontro com Jesus. Por quê? Porque vovó chamou na rédea curta. Ela entendeu o Deuteronômio e falou: ensina o teu filho no caminho que tem que andar, inculcarás na cabeça dele de manhã, de tarde, de noite, quando sentar e quando se levantar. Dava a hora, vamos para a igreja.
Ah, mas não quero. Você está na minha casa, você não tem que querer. Vai para a igreja. Adolescente, pequeno, menino, não tem que obedecer. Não tinha para onde ir. Eu ia para a igreja. E lá, a escola bíblica dominical, e lá o departamento de jovens, e lá cresci e aprendia, até que chegou o momento, eu lembro como hoje, dia 24 de maio de 2004, Jesus me alcançou e eu pude descer às águas. Oh, aleluia! E aí a partir daí, a vida muda, já não é mais antes de Cristo, é depois de Cristo. E as coisas começam a mudar, Deus começa a crescer, dar crescimento, dar amadurecimento, amor pela palavra de Deus, desejo de aprender. No tempo oportuno Deus traz de volta para cá e me traz para este ministério. Mas Deus é maravilhoso, e quando vem para cá Deus começa a abrir as portas da oportunidade para servir a Ele. Começa com louvor, começa com ajudar a arrumar aqui ou arrumar ali, e Deus vai fazendo e vai fazendo e vai fazendo. Chega o momento das promessas do Senhor: eu vou trazer a sua para cá, não fica procurando não, e eu vou trazer a sua esposa para este lugar, e assim Deus fez. Irmãos, que coisa linda! Quando Deus traz, e então há ali o que eu gosto de chamar, e aconteceu comigo, o amor à primeira vista. E Deus começa a fazer mais promessas: eu vou dar o casamento. É para casar, no tempo oportuno Deus falando, é para casar. Marcamos a data. Levante-se. Marquei a data num dia, na outra semana fui mandado embora do trabalho, foi um desafio tremendo, mas Deus cumpriu todas as promessas, porque quando Jesus nasce na vida de uma pessoa, todas as coisas mudam, Ele muda a história completamente. É isso que Ele faz na nossa vida. O que Ele fez na tua vida? Qual a mudança que Ele fez na tua história? Quem era você antes de Jesus? Quem é você agora depois de Cristo? Oh, aleluia! Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos Jesus mudando a história das pessoas que tiveram contato com Ele na ocasião do seu nascimento. Porque quando Jesus nasce, e aqui são as maravilhas, não sabemos quando Ele nasceu, mas sabemos que quando Ele nasce na nossa vida, Ele torna real todas essas bênçãos que nós vamos ver aqui agora. Primeira delas, quando Jesus nasce, Ele tira todo o medo. Se tem uma coisa que aprisiona a humanidade, é o medo. Várias fobias, vários medos de muita coisa. É medo da morte, medo de falar em público, medo de altura, e tantas coisas que aprisionam. É depressão, é ansiedade, é angústia. Mas quando Jesus nasce, Ele tira esse medo. O que a Bíblia nos mostra? Quando Deus, Ele envia os mensageiros dEle, o seu anjo, para anunciar o nascimento de Jesus, sempre a primeira frase foi: não temas. Já parou para prestar atenção? O anjo Gabriel se apresenta a Zacarias no templo, e ele diz: Zacarias, não temas. Depois, mais tarde, 6 meses mais tarde, ele vai se apresentar à nossa amada irmã Maria, e a primeira coisa que diz: não temas. Quando José entende o que estava acontecendo no ventre de Maria, então estava tentando deixá-la, não querendo difamá-la, mas deixá-la secretamente, ele tem um sonho com o anjo do Senhor. O que o anjo diz? Não temas. Oh, aleluia! Quando Jesus nasceu na cidade de Belém, o anjo foi até os pastores do campo, e ele se diz o que para os anjos? Não temas, aleluia! Porque quando Jesus nasce, Ele tira fora todo medo. Quando Jesus nasce dentro de nós, você não anda mais apavorado com as coisas do mundo, você não anda mais preocupado com os temores do mundo, você consegue descansar. Deus tira a depressão, Deus tira a ansiedade, Deus tira a angústia, Deus te faz uma nova criatura. Hoje Jesus diz para nós: não temas, porque Jesus Cristo nasceu. Oh, glória a Deus! Não apenas isso. Quando Jesus também nasce, quando Ele nasce em nós, Ele nos traz o Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é glorioso demais. Lembremos de quando Maria, quando ela sabe que a sua prima Isabel está grávida, de 6 meses, e hoje diz aquela que era estéril, já avançada em idade, que não podia ter filhos, está grávida de 6 meses, para provar que para Deus nada é impossível. Maria rapidamente então se arruma e vai visitar a sua prima, na Judéia.
E quando ela chega lá, ela sauda a sua prima, e o que a Bíblia vai narrar para nós é que tanto o menino no ventre de Isabel quanto Isabel ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que acontece na nossa vida quando Jesus nasce. Porque quando deixamos Jesus nascer dentro de nós, Ele traz em nós o Espírito Santo para morar dentro de nós, para fazer de nós templo da sua morada. E isso é maravilhoso, por quê? Porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele habita em nós, Deus habitando dentro de nós. E isso é maravilhoso, porque quando Ele habita em nós, Ele torna a obra do Senhor Jesus Cristo real na nossa vida. O que foi conquistado lá na cruz, torna-se verdadeiro na sua história. Não apenas isso, mas Ele passa a nos consolar nas angústias, nas fraquezas. Sabe aquele momento que parece que está tudo dando errado, quando parece que não tem mais saída, e você dobra o joelho e você parece sentir alguém te abraçando? É o Espírito Santo de Deus te consolando. Não apenas isso, mas também nos anima, nos ensina, nos traz à memória as palavras de Jesus Cristo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus gera em nós o teu santo fruto, nos fazendo novas criaturas. Aleluia! Ele também nos sela com a certeza da salvação e da adoção de filhos. É por causa do Espírito Santo que temos toda essa convicção de que somos salvos, de que somos filhos de Deus, de que Deus fez uma obra linda por nós, de que se Ele nos chamar agora nós vamos subir, e o nome está escrito no livro da vida. Ele traz o Espírito Santo para habitar em nós, e é por causa do Espírito Santo que tanto o Pai quanto o Filho passa a habitar dentro da tua história. O Emmanuel, Deus conosco, que foi tão verdadeiro lá no tempo que Jesus nasceu, também torna-se real na tua história quando Ele nasce dentro de você, porque Ele mora dentro de você. Oh, glória a Deus! Não apenas isso, além de Ele tirar os medos, além de Ele trazer o Espírito Santo, quando Jesus nasce em nós, Ele traz a alegria verdadeira, remove a nossa vergonha e muda para sempre a nossa história. O que para o mundo é passageiro, para nós é real e palpável. O que para o mundo vai e não volta mais, para nós está sempre conosco. Em Lucas 1, no capítulo, nos versos 46 a 49, nós vamos ver Maria louvando ao Senhor. E o que ela diz? Ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Quem era a jovem Maria? Uma jovem que estava desposada com um homem chamado José, que morava em Nazaré. O que era Nazaré? O que era Galileia? Se não fosse Jesus nascer no ventre dela, não conheceríamos a sua história. Mas como ela louva o Senhor dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, aleluia. E Jesus também fez grandes coisas por você, porque Ele nasceu na tua vida. Jesus, quando Ele nasce em nós, Ele tira o opróbrio, a vergonha, a miséria. Ele traz alegria plena. No verso 58 do primeiro capítulo de Lucas, nós vemos também os vizinhos e os parentes de Zacarias e Isabel. Quando houve, ela teve um filho, nasceu uma criança, eles foram visitar, eles queriam ver, ouviram falar das grandes misericórdias que o Senhor lhes havia demonstrado e se alegraram com ela. Não apenas isso, em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, como nós lemos no início, nós vemos o anjo trazendo boas novas de grande alegria para vocês e para todo o povo, porque quando Jesus nasce, é isso que Ele faz dentro de nós. Sabe aquela situação que você pensa assim, que você vê uma pessoa que está, humanamente falando, em miséria, uma pessoa que às vezes depende de pegar reciclagem na rua para sobreviver, que não tem uma porta de emprego, não tem uma estabilidade financeira, mas quando você fala com ela, ela está sorrindo, ela está alegre, ela está radiante, e você pergunta: mas por que isso? Porque Jesus Cristo me salvou. Como é que eu vou ficar triste? Como é que eu vou ficar desamparado? Porque Jesus me salvou. É isso que Ele faz.
Aquela paz que excede todo entendimento vem porque Jesus nasce na nossa vida. Enquanto não, as perturbações tentam tirar a nossa paz. Mas quando Jesus nasce dentro de nós, essas perturbações vão embora. Porque Jesus disse, eu estou dizendo isso para que tenhais paz em meu nome. Olha que coisa maravilhosa. E é interessante porque quando nós vemos os pastores foram ver Jesus, e a Bíblia vai dizer que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Porque é isso que o nascimento de Jesus faz na nossa vida. Traz uma alegria que a gente não sabe como explicar, mas ela é real, ela é verdadeira. Não apenas isso, mas para nós caminharmos para o final. Quando Jesus nasce, Ele traz o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Irmãos, temos que entender, o nascimento de Jesus já estava profetizado há muitos e muitos anos antes dele. Um dos profetas que mais foi usado por Deus para falar sobre Jesus Cristo foi Isaías. E as profecias de Isaías datam de mais de 700 anos antes de Jesus. O próprio Deus, o nosso Senhor, foi o primeiro a lançar uma profecia, uma promessa profética de que Ele enviaria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Quando Jesus nasceu, parte dessa profecia já se concluiu. Quando Ele cumpriu a vontade de Deus na cruz, ela tornou-se totalmente plena e completa, porque o diabo foi esmagado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado não tem mais poder e não tem mais força, porque Jesus nasceu em nós. E olha que interessante, quando nós vemos em Lucas capítulo 2, os versos 25 a 35, nós vamos ver um homem chamado Simeão, idoso, avançado em idade, que havia recebido de Deus uma grande promessa. Que era o quê? O Espírito Santo disse ao coração dele, você não vai morrer enquanto você não ver o Cristo de Israel, o Cristo do Senhor. Essa promessa aconteceu na vida dele. Porque quando Jesus completou 8 dias de nascimento, o seu amado pai José, juntamente com Maria, foram ao templo apresentar Jesus. Quando chega lá o Espírito, interessante, enquanto José e Maria estão saindo de casa, estão indo para lá, o Espírito Santo fala lá na casa de Simeão, sai e vai para o templo. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele chega lá, ele olha para o menino Jesus no colo de Maria, ele pega o menino no colo e começa a adorar o Senhor, porque Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. E é isso que o nascimento de Jesus faz na nossa história. Quando Ele nasce em nós, Ele traz o cumprimento de muitas promessas que Deus deixou para nós. Olha só uma delas, a promessa da vitória sobre o pecado. Enquanto nós não temos Jesus, não temos força contra o pecado, não conseguimos resisti-lo, não conseguimos vencê-lo, não temos força para isso. Mas quando Jesus nasce em nós, Ele já venceu o pecado, e o pecado não tem mais força e poder na nossa vida. Quando Jesus nasce em nós, nós temos o cumprimento da promessa da salvação, conquistada na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando Ele nasce, isso é verdadeiro para nós. Se Jesus voltar e você recebeu Ele, você vai subir para a glória. Não apenas isso, mas também da presença do Espírito Santo de Deus. Quando Ele nasce, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Aleluia! A promessa da alegria e da vida abundante no Senhor também, ela torna-se real na nossa história. A promessa de Deus habitando conosco, torna-se real na nossa história. A promessa que Jesus disse que estaria conosco sempre, torna-se real na nossa história. A promessa de Ele ajudar, de Ele prover, dEle cuidar, dEle sustentar, tudo isso torna-se verdadeiro quando Jesus nasce. A promessa de sermos feitos filhos de Deus torna-se real na nossa história. Faça um retrospecto na tua vida agora. Tudo isso Jesus fez em você quando você o recebeu. Tudo isso Jesus vai fazer em você quando você o receber. Hoje pode ser um momento da virada de história na tua vida. Deixa Jesus nascer em você. Deixa Ele fazer a mudança da tua vida e da tua história. Ele vai tirar os medos. Ele vai deixar, o Espírito Santo vai morar dentro de você. Ele vai cuidar de você. Ele vai caminhar com você. Se você quiser, e hoje pode ser o dia. Se você quer crer, você vai orar assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Mora para sempre no meu coração, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração, Jesus nasceu dentro de você agora.
e a tua vida vai ser diferente. Vamos se colocar de pé, igreja?